Daniela. Posso fazer Claro. aproveitando, já respondendo uma pergunta do Felipe do CAT aqui, que eu adorei essa pergunta, Felipe. Os departamentos jurídicos eles vão precisar de departamento de tecnologia da mesma corporação, ou a saída será integrar colaboradores de tecnologia no departamento jurídico? Veja, a gente está todos os dias dentro de departamentos jurídicos muito grandes, né? Então, dependendo do departamento, comporta você ter alguém de tecnologia, um engenheiro de dados, alguém com formação de BI, né, de analytics, que possa contribuir também para o jurídico. E tem projetos, né? Então, tem empresas muito grandes que têm áreas de engenharia de dados, que têm áreas que podem suportar projetos para todo o jurídico, mas vai entrar dentro de uma fila, né, de projetos ali da companhia. Já existem a estruturação de Legal Ops, né, que é a parte de Legal Operations, que quando a gente traz, né, não só a parte de controladoria, prazos e questões de controles internos do jurídico, mas também traz tecnologia, estratégia, uso de dados, então um pouquinho uma visão do Legal Ops já fomentando a atividade estratégica do jurídico, né? Então, é uma conexão dedicada para o jurídico com o uso de dados, já pensando que o jurídico é uma área fina, não só uma área meio, né, nas grandes empresas. Então, na minha opinião, se a empresa comporta trazer um Legal Ops mais estruturado, eu traria, sim, uma pessoa de tecnologia ou uma pessoa de dados dentro da estrutura para poder fomentar projetos para o próprio jurídico. Tá? Agora, tem empresas que funcionam muito bem numa lista de projetos e, por exemplo, alguns bancos, né, que eu trabalho, que conseguem trazer isso dentro de uma fila de projetos de tecnologia. Mas tem as peculiaridades, né? Quem trabalha com tecnologia e conhecer o mercado jurídico é o diferencial. Então, se você consegue internalizar alguém dentro do Legal Ops teu, dentro do jurídico, é fundamental. Assim como a gente vê no próprio, né, outros escritórios maiores fazendo esse movimento de trazer pessoas de outras formações dentro do jurídico para separar, desafogar a questão operacional, né, e isso ficar dentro do Legal Ops e o advogado ter a possibilidade de tempo suficiente para se dedicar na questão mais estratégica, técnica, legal, né, e não só na questão operacional. Então é isso, assim, né, acho que tem estruturas para os dois modelos. E acho que já existe um movimento bem importante nesse sentido, né, Gisele, de incorporar profissionais dentro dos escritórios de advocacia também, porque é tanta a demanda, né, de análises e produção de dados, enfim, que o cliente está exigindo dos escritórios, né? O cliente tem demandado tanto nesse sentido que o escritório precisa reagir incorporando à sua estrutura pessoas capazes de produzir essas informações, né, e de contribuir com a análise de dados, enfim, em tempo mais curto, né, e com mais qualidade. Então, eu acho que para os escritórios também tem se tornado uma opção bastante interessante, a depender do nível de exigência dos clientes, né, e do tamanho das carteiras. Perfeito, e até para captar clientes ou então desenvolver novos produtos, né? Para o próprio advogado conseguir integrar produtos diferentes usando dados dos clientes, né? Andressa, você tem alguma coisa disso aí no Fragata, não? Eu acho essa pergunta foi ótima, né? Porque é um gancho muito legal para um olhar que a gente tem falado muito também, que é esse racional da multidisciplinariedade, né? A gente precisa dentro da estrutura, e aí quando a gente fala de Legal Ops, eu acho que isso fica cada vez mais evidente, né? A gente precisa sim ter tradutores. Eu acho que é como se fosse um exercício de tradução, são pessoas que criam esse elo de conexão entre as necessidades do racional do ambiente jurídico, que ele né, quando a gente fala de contencioso, sobrecarregado de ações e providências administrativas, operacionais, que a gente precisa o tempo todo revisar para atender melhor o cliente, fato, e o universo de tecnologia, né, de desenvolvimento de soluções. Aqui no escritório, a nossa experiência é muito interessante. O nosso head de tecnologia é nosso sócio, então aqui a gente tem esse privilégio de ter, né, um advogado que também tem uma formação em relação à tecnologia e que desenvolve alguns projetos, cria essa conexão. Na nossa equipe, nós temos desenvolvedores hoje e temos também profissionais que têm perfis um pouco diferentes, né, que olham para dados, profissionais para um olhar para fluxos e processos. A gente precisa o tempo todo reescrever, né? Esse é um exercício que a gente tem aqui, é absolutamente comum, para trazer para o sistema a dinâmica da equipe, né?
e agora, especialmente nesses 2 últimos anos, foi um dos maiores pontos de desenvolvimento do escritório. Nossa capacidade de organizar o processo de trabalho, transcrevê-lo para o sistema e fazer a operação funcionar via sistema, e não através de um apoio paralelo, através de um acompanhamento que não está ali gerando indicadores, né? Porque eu acho que o racional que a gente precisa hoje entender é que o cliente está muito capacitado. Os departamentos jurídicos hoje, aqueles que têm, como a Gisele bem colocou, oportunidade de ter ali uma equipe de TI até dedicada aos seus projetos, é mais raro, mas existem clientes com esse perfil, como nós temos clientes também que estão ali disponíveis para a demanda de tecnologia da empresa, né? E óbvio que os projetos de departamentos jurídicos podem ser entendidos talvez como não tão relevantes, né? O que é um conceito que a gente está vendo cada vez mais ser modificado. Mas a verdade é que os clientes hoje, eles já nos oferecem um nível de informação, eles têm entendimento, o departamento jurídico tem entendimento sobre a sua carteira, né? E já acessam diretamente soluções de jurimetria, analytics, de BI, que já conseguem gerar algumas visões, né? E trazer para o escritório parceiro já uma providência direcionada. Há pouco tempo atrás, eu até diria, a gente era capaz de oferecer para o departamento jurídico uma visão que alguns não tinham sobre a sua carteira. Hoje isso é muito mais raro, né? Só em departamentos jurídicos que ainda estão no processo de amadurecimento, ainda de desenvolvimento, ou que tiveram trocas internas muito relevantes que acabam desconstruindo projetos que já estavam em curso. Mas o que a gente sente é que essa presença múltipla, né, de profissionais de várias áreas que têm um olhar para a gestão, que tem um olhar para a administração, que tem um olhar para a tecnologia, comunicação também, né? O Visual Law é uma conversa que a gente não pode parar de ter, né? Também, especialmente, né, com a clareza de quando a gente fala de Visual Law, a gente está falando em comunicar-se de outro modo, né? De levar a mensagem de uma maneira mais clara, mais coerente, e essa conexão ela precisa ser feita por profissionais também que conhecem essa área, né? Que tem entendimento, já tem informação, essa inovação aberta que a Gisele colocou. Acho que esse é um tema que a gente devia até falar um pouco mais, né? A gente até fala pouco mesmo, né? Sobre esse potencial que existe quando a gente cria conexões, cria uma rede de trocas de profissionais com características muito diferentes. Então, eu acho isso prioritário para o escritório. Esse é, para mim, um grande motor, né? A gente decide, em alguns momentos, desenvolver o que a gente consegue internamente. O Painel Conecta é uma solução que a gente construiu dentro de casa, em conjunto ali, né, com o gestor do nosso sistema operacional de gestão de processos. Mas também existem soluções que estão prontas no mercado, que não faz sentido a gente começar um projeto para iniciar o desenvolvimento quando a gente realmente já tem opções no mercado, N opções, inclusive, testadas e aprovadas, que a gente pode simplesmente ter parcerias. Então, acho que o que a gente precisa entender é que não dá mais para ficar no seu mini-mundo, né? Não dá mais para a gente só olhar para dentro e achar que, de repente, o mercado vai perceber o que a gente está construindo. A gente precisa, de fato, criar sinergias, trocas, né? E eu acho que, nesse sentido, até linkando um pouco com o que a gente falou aqui ao longo de todos os blocos, né? Essas novas habilidades que estão sendo trazidas para dentro dos departamentos jurídicos, dos escritórios, e que geram outras possibilidades, vão construir um novo mercado jurídico, né? Cada vez mais, uma nova realidade. O poder judiciário, a gente não pode esquecer, está num processo enorme de desenvolvimento e transformação tecnológica, né? O Poder Judiciário, CNJ, algumas ações específicas que estão sendo trazidas, plataformas de resoluções de conflito, olhares, inclusive, para desjudicialização, né? Que são movimentos que a gente está enxergando acontecendo e sendo discutidos nas faculdades, nos grupos de trabalho do próprio CNJ, que a gente acompanha, entre juízes, entre advogados. A gente sabe que também há um caminho e um olhar para o processo de judicialização. Plataformas que foram desenvolvidas, inclusive, para atender ao consumidor, no nosso caso, que a gente trabalha com relações de consumo muito diretamente, consumidor.gov, é uma ferramenta que facilita a comunicação também, né? E que muda um pouco a dinâmica da gente se relacionar com os órgãos de forma geral. Então, a gente precisa estar atento e tomando ações, né? Porque eu acho que a gente fala muito sobre tecnologia, e isso, às vezes, até fica parecendo que mas por onde eu começo? O que eu faço? Só serve para o contencioso?
não só serve para o contencioso. Tecnologia é para todos, desenvolvimento de transformação digital é para todos, né? É do pequeno advogado que está ali com a sua carteira, buscando cliente pessoa física, para quem trabalha com a área consultiva, para quem trabalha com a área do contencioso, para quem trabalha com qualquer área. Quando a gente fala de provas, quando a gente fala de gestão de documentos hoje, a gente está vivendo um momento completamente diferente, né? Então, a gente precisa estar preparado e conectado com pessoas que têm conhecimento mais aprofundado sobre todas essas frentes e essas áreas que fazem essa correlação. Né? Isso é imprescindível. Achei que foi uma pergunta excelente. Dá para fazer mais um webinar desse daqui. Verdade. Só de Visual Law. Né? Aí eu posso entrar com propriedade, mas agora, enfim, é muito tema, né, Andressa? A gente tem conexão com bastante coisa de inovação aqui. É uma pena que só dá para falar em 2 horas. O Marcos daqui a pouco vai avisar para a gente vai acabar daqui a 2 horas, a gente fica aqui um pouco mais. Mas um ponto aqui, só retomando da parte da participação feminina, a questão de desenvolvimento, liderança, uma questão mais focada na gestão, que eu acho que não pode deixar de passar, são alguns programas de mentoria. Eu sou mentora nos programas da OAB, e um programa chamado Women in Law Mentoring, que inclusive está com inscrições abertas aqui até dia 31 de março. Teve origem no Rio Grande do Sul, né? Enfim, tem as fundadoras no Rio Grande do Sul, mas que se espalhou hoje, está no Brasil todo. E são programas de mentoria para advogados, né? Tem uns requisitos, alguns formados até 5 anos, ou tem alguma com relação à parte de desenvolvimento de liderança também, né? Então, não basta de ter um monte de mulheres, a gente tem que ter mulheres, né, que também exerçam cargo de liderança, que tenham essa visão de transformação, né? Não basta também só exercer o cargo de liderança e não ter visão de transformação e inclusão. Então, eu acho que é importante também só voltar para o tema aqui que a gente puxou, né, da questão de gestão, da participação feminina, que a gente precisa desses programas de desenvolvimento de líderes e de mulheres também capacitadas aqui para exercer esses cargos. Então, a gente está vendo aqui exemplos, né, de pessoas e colegas que vocês também estão à frente de funções como essas, que a gente precisa desenvolver ainda mais pessoas com essa mesma capacidade. Né? E aí, puxando um pouquinho para essa questão, voltando um pouquinho para a questão da controladoria e legal ops, quanta oportunidade, né, de trabalho, quantas oportunidades estão nascendo nessas áreas para tantas pessoas, né? Em algum momento se pensou que a tecnologia fosse acabar com os postos de trabalho, e o que se vê é que cada vez mais nascem nessas áreas aí oportunidade para pessoas das áreas jurídicas, já falamos aqui da área de tecnologia, né, da área de dados, enfim. Então, eu acho que é um caminho bem, bem legal que se tem pela frente aí para trilhar. A visão feminina é sempre muito bem-vinda nessas áreas, né? Porque a mulher tem um olhar analítico assim e preciso. Então, eu acho que é uma dica que fica aí para as jovens profissionais se desenvolverem, né? E buscarem desenvolver as habilidades necessárias para atuarem nessas áreas, que com certeza vão crescer bastante dentro das estruturas dos departamentos jurídicos e dos escritórios.